Tá conseguindo visualizar minha tela? Sim, sim. Então, ontem, partindo do lado direito para o lado esquerdo, a gente teve essa opção de saída, o logout da tela, alteração de senha, histórico de comunicados, né? Aí aqui a gente avisou sobre outros sistemas que não tem funcionalidade ainda, né? Campo administrativo, que é para o cadastro, peças que a gente não utiliza, consulta de peças e sinistro, né? Então, a gente veio aqui na opção de buscar, porque no caso, uma oficina credenciada, né? A gente chama de oficina credenciada aqueles que trabalham com seguradora. Elas recebem as vistorias, ela não cria nenhuma vistoria nova, tá bom? Sim. Então, vamos lá. Eu vou imaginar que eu sou uma oficina, que eu entrei no meu campo de busca, que eu olhei para essa minha tela aqui, e essas são as vistorias que eu tenho pendente que eu preciso tratar, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é clicar no número do orçamento, tá? Então, antes de mais nada, deixa eu já explicar um pouquinho dessa tela. Perceba que nessa tela, vou aumentar um pouquinho minha voz aqui. Perceba que nessa tela, a gente tem as principais informações do orçamento. Então, a gente tem número de orçamento, status, número de sinistro, seguradora, entre outras informações, tá? Aqui, nesse caso, o cliente pode, inclusive, clicar na opção de exportar para gerar uma planilha em Excel, tá? Então, se ele quiser fazer um controle mais minucioso, se ele quiser fazer, de repente, uma tabela dinâmica, ele consegue através desse botãozinho de exportação, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Então, o sistema ele vai gerar esse tipo de controle para esse cliente, ok? Sim. Muito bem. Bom, então vamos lá. Eu vou clicar na opção de orçamento. A primeira tela que é exibida é essa tela chamada de resumo, né, que tem os principais dados do nosso orçamento. E ontem nós vimos que a gente pode clicar no botãozinho de transmitir para que a gente possa fazer essa devolução para a seguradora, né? Aquilo que a gente recebeu, a gente sempre devolve. Tá. Aqui tem alguns botões que eu vou até printar a tela, se você me permitir, para eu verificar junto com o Seba, porque são botões antigos. Então, antigamente, o cliente tinha que clicar no botão de liberar fotos e confirmar para que as fotos fossem liberadas para transmissão. Hoje não é mais necessário, eu não indico ao cliente, porque a gente acaba não fazendo esse procedimento, tá? Tem a geração tem essa geração de workflow, que no caso seria nada mais, nada menos que uma atualização, tá? Não são todos os casos, tá vendo? Olha, não é possível gerar workflow, então são casos um pouquinho mais específicos que geram essa ação, tá? Tem o cópia-peças, que é super importante, porque o cópia-peças, ele faz a transcrição do orçamento, tá? Então, suponhamos que esse orçamento, ele veio com alguma informação incorreta. A oficina, por exemplo, não é essa oficina, é outra. O que o perito faz? É mais o perito que faz. Ele transcreve esse orçamento para um orçamento novo. Então, ele coloca o orçamento, o número de orçamento de destino e clica em OK. Então, o que o sistema vai fazer? Vai pegar todas as peças, os dados do veículo e vai passar para um outro número de orçamento, tá? Deixa eu voltar aqui. Tem o gerar orçamento em TXT, tá? Que é bastante usado para a oficina, porque às vezes a oficina tem alguns sistemas financeiros, alguma plataforma financeira, então, para trazer as informações de valores, ela acaba utilizando esse TXT, tá? E esse abrir orçamento no app... Essa tela que nós abrimos, desde o início, ela já é a tela que lá o cliente vai abrir no iPad. Isso. No Audapad. É isso? Isso.
Tá dando uma falhinha aqui. Aqui é a mesma tela do AudaPad, tá? Não muda nada, o que vai mudar é na hora da seleção das peças, tá bom? Ah, sim, sim, sim. Tá? Então, aqui a gente tem um botãozinho de imprimir, onde a gente consegue imprimir o relatório, né? O expandido seria, no caso, o relatório que ele abre aqui pra gente, exibe as informações, tá? Uhum. Resumo, ordem de serviço também a gente consegue fazer impressão por aqui. Então, a gente tem uma ferramenta completa com várias funcionalidades, tá? Nem todas são usadas pelos nossos clientes, então alguns são específicos de acordo com cada necessidade, tá? Sim. Então, olhando para essa tela aqui, nós vamos clicar direto em orçamentação. Bom, a primeira tela que é exibida é a aba dados, né? Aqui a gente tem os dados do veículo que foi selecionado, tá vendo? Então, a gente tem informação aqui, e eu vou clicar em orçamento. Olha a diferença. Quando eu clicava em orçamento lá no Audatex, já aparecia de imediato aquele carrinho pequenininho, com as peças, para a gente poder já fazer seleção. Aqui, quando ele vai entrar no AudaPad, eu já percebo que não tem mais essa tela. Então, eu preciso clicar na opção incluir mais peças, tá? Entendi. Então, Ford Ka 2015, houve alteração no Ford Ka a partir de 2015, então ele acaba entrando no AudaPad. Esse campo é um campo no qual a gente não cancela, a gente orienta o cliente a não cancelar. Ele vai fazer a busca desse veículo dentro do nosso banco de dados, tá? Pronto, abriu. Você está conseguindo visualizar minha tela? Sim. Ó, essa tela se movimenta. Então, em alguns momentos, a gente pode ter algum contato de cliente falando, essa daqui tá mais comprida do lado esquerdo do que do lado direito. Então, aqui a gente pode arrastar, tá bom? É configuração. Isso, exato. Bom, primeiro olhando o veículo ele é separado por dois veículos, no caso, né? A gente tem o lado direito e a gente tem o lado esquerdo, tá? O lado direito, ele vai mostrar a parte mecânica do carro, a parte de suspensão e a parte de tapeçaria. Já o lado esquerdo, ele é dividido em duas cores, onde a cor branca é a parte de fora do veículo e a cor verde é a parte de dentro dele, tá bom? Aqui tem os dados do veículo, né, que é o Ford Ka Sedan, é o modelo dele, ano de fabricação, modelo 2015. Aqui eu tenho mais informações que podem ser agregadas ao meu orçamento. Então, são itens adicionais, airbag, tudo separado, tá? Conjunto de agregados, serviços de alinhamento. Então, a gente tem calota, roda, tudo aqui separado, tá? Bom, para fazer a seleção de uma determinada região, a gente aponta o nosso mouse e clica nessa região que o sistema vai mostrar para a gente, tá? Então, eu cliquei na ele já abre outra tela, Isso. Aí ele vai expandir essa tela e vai detalhar as peças que fazem parte dessa tela, tá? Então, eu cliquei, por exemplo, na carroceria dianteira externa. E aí o sistema, ele vai me mostrar as peças, e quando eu passar o mouse, ele vai mostrar o nome da peça, e esse código que você está vendo, antes do nome da peça, é um código interno da Audatex, do nosso banco de dados. O cliente acaba não usando, tá bom? Tudo bem até aqui? Certinho. Então, vamos lá. Aqui, quando você clica naquela peça, ele vai dar a descrição como aquela outra tela? Não, né? Vai, ó. Vai. Cliquei na peça, tá vendo? Cliquei aqui no para-choque. O que ele vai trazer? Código da peça e o preço. A descrição aparece quando eu clico no preço, tá bom? Ah, não, tá bom. É porque aqui eu não vi, assim, eu não sei se é porque eu não estou conseguindo ver, mas aqui é o lado, no canto esquerdo, tem carroceria, 4 portas, carroceria central, carroceria traseira e tal. Ele vai, né, meio que abrindo ali, né? Ele abriu carroceria dianteira e externa. Eu vou sair e voltar na minha tela de novo, para ver se a gente está na mesma tela, peraí. Tá conseguindo enxergar minha tela?
Ainda não, acho que precisa. Aí, tem a telinha com as peças em verde, tem uma. Mas você tá. Essa tela, só não enxerguei o preço que você falou, a não ser que não seja nessa tela. É aqui mesmo, na parte inferior da tela. Tá vendo a parte de baixo? Ah, tá. Peraí, só um minutinho. É porque a minha janela de microfone e tal, ela tá justamente em cima do. Do Aí, preço. beleza, agora eu consegui. É porque a tela das ferramentas do Teams está justamente em cima da onde você passou o mouse, onde aparece a informação. Ah, entendi. Não, então tá um pouquinho mais embaixo, na mesma tela, tá? Não, isso, tá certinho. Aí Ó, agora eu consegui aqui. então, aqui dentro desse campo, além dessas informações, aqui embaixo o sistema vai mostrar o que você pode fazer de serviço nessa peça. Então, aqui a gente tem o TRC, que é troca, tá? O R mais I, que é remoção e instalação, e o REP, que é reparação, tá? Um pouquinho mais embaixo, a gente tem as opções de pintura. Então, a gente tem a pintura PSP, que talvez você ouça falar sobre isso, é uma pintura mais superficial, tá? Então, ele reduz em torno de 20% de uma pintura normal, tá bom? Uhum. Pintura de troca, que é uma pintura cheia, e pintura de reparação, que também é uma pintura cheia. Quando a gente fala de pintura cheia... É estilo aquele treinamento de ontem no outro acesso, que é recuperação, reparação e troca. Isso, exato. É a mesma coisa, só que o que muda é o layout, Só tá? que aqui é só. Uhum. Por exemplo, se eu clicar na opção de troca, você está conseguindo enxergar que ficou amarelo? Não, tô sim. Tá, então se eu clicar na opção de troca, o sistema vai me alertar que essa peça já é pintada. Aqui o AudaPad, a gente não precisa marcar a pintura quando uma peça ela é pintada, tá? Deu para entender? Sim, sim, sim. Tá. As peças em vermelho são peças já selecionadas no nosso orçamento. Agora eu vou clicar numa pecinha que é o emblema, tá? Perceba que quando eu clico no emblema, o sistema ele já tira aqui para mim as opções de pintura. Então ele só me dá a opção de troca e de remoção e instalação, tá vendo? Ele só trabalha com aquilo que pode ser feito nessa peça, tá? Então eu vou clicar aqui na opção de troca, ok. E vou para uma outra região, tá? Então, vou clicar aqui em escolha de zonas, vou para a região traseira desse veículo, tá? E vou clicar no para-choque traseiro. Aqui, nesse caso, eu vou escolher fazer a reparação. Então, eu vou clicar no botãozinho chamado de REP, ok? Conseguiu ver uma calculadora que foi aberta? Sim, abriu. Agora abriu, agora abriu. Isso. Aí aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Lá no Audatex, a gente explicou que quando você vai fazer a alteração do tempo de mão de obra, por exemplo, a gente coloca em números decimais. Então, 1 hora seria o número 1. Aqui é diferente. Aqui a gente tem que entrar com um T, que é a unidade de tempo. Nesse caso, ele dá até um exemplo. 10 UTs equivalem a 1 hora. Então, se eu colocar o número 1 aqui, ele não vai contabilizar como 1 hora. Ele vai contabilizar como 10 minutos. É isso? Ele não vai computar como 1 hora, ele vai computar como 10 minutos. Se eu colocar o número 10 aqui, ele vai entender que é 1 hora. Sim, que ele vai entender que é um T. Que é o T, isso, exato. Então, se eu colocar aqui 20 UTs, ele entende que são 2 horas por operação, tá bom? Aham. O Audapad, ele sempre vai fazer esse procedimento que eu estou mostrando para você, tá? Então, a diferença entre o Audatex e o Audapad, além do layout, são algumas funcionalidades. Então, para alteração de tempo de mão de obra, a gente trabalha com o T nesse caso. Bom, aqui também a gente tem o processo de quantidade. O Audapad, ele não traz quantidade, diferente do Audatex, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, colocar parafusos, eu tenho os conjuntos aqui, que são esses quadradinhos, tá vendo? Uhum. Ó, aqui nesse exemplo, o kit de fixação do para-choque, que são os parafusos, ele veio com o valor zerado, tá? Aí, nesse a gente tem uma opção, que é o botão chamado de MO, que é mão de obra, desculpa, que é o botão chamado ED, que é edição,
que te dá a possibilidade, ED, de edição, tá? Depois eu te mando o manualzinho, porque tem muito... tem muito detalhe, né? Então. Aí eu vou te trazer o principal aqui, tá? Para alteração de preço de uma peça dentro do AudaPad, a gente clica nesse botão que é o ED, tá? Ele te traz para essa telinha aqui que você está vendo, e aqui a gente pode clicar em troca e clicar na opção preço da peça de reposição, tá bom? Sim. Lembrando lá da calculadora que sempre 10 vai ser um T. Então, 30, se eu digitar 30, vão ser... é o cálculo da hora, né? 10 UTs, 1 hora. Não, são duas funções diferentes, tá? Ó. Vamos lá. Vou trocar essa peça aqui. Se eu quiser alterar o tempo de mão de obra, lembra que reparação não vem com tempo, tá? É verdade. E emoção vem com tempo. Uhum. Aqui eu estou falando de horas, tá? Uhum. E aqui eu estou falando de preço, tá? Se bem que aqui não vai vir preço. São critérios diferentes. São diferentes, tá bom? Tudo bem até aqui? Beleza. Então, vamos lá. Bom, se por um acaso a gente tiver uma peça que a gente não localizou a peça dentro do AudaPad, ou que é uma peça que realmente não existe no AudaPad, ou um serviço de terceiro, a gente clica nessa opção chamada de inclusão manual, tá bom? Então, a gente clica na opção de inclusão manual, clica no botãozinho aqui em cima chamado novo. Isso, perfeito. Aqui são os serviços, ele vai perguntar o que eu quero, se eu quero troca, se eu quero reparação, o que eu quero incluir manualmente, tá? Vou clicar na opção de troca como exemplo, tá? Sim. Vou colocar a descrição. Código da peça, se a pessoa tiver o código da peça, perdão. E aqui eu coloco o preço e o tempo que vai ser gasto para fazer, de repente, a troca desse item, tá bom? Deu para entender? Sim, sim. Aqui é o botãozinho do desconto. Então, se for uma peça manual, a gente precisa cadastrar aqui o desconto manualmente também, tá bom? Sim, que aí ele está aberto para editar valor, né? Isso, perfeito. Bom, se eu clicar no Enter do meu teclado, o sistema ele abre de novo esse campo, e para a inclusão de serviços de terceiros, a gente clica nessa opção chamada Alt, que é o Alt, tá? Uhum. Então, cliquei em Alt, posso colocar a informação aqui. Não tem código, colocar o preço do alinhamento e confirmação. Tudo bem até aqui? Sim. Muito bem. Às vezes é porque eu vou anotando aqui e tal, mas que bom que você vai mandar o manualzinho, porque depois a gente vai lá e usa como assunto, né? Porque de fato são muitos detalhes mesmo. É muito detalhe, né? Então, eu tô tentando passar o mais rápido possível, não o mais rápido, né? Mas de forma um pouco mais geral, para você saber o contexto. E aí, aos pouquinhos, na prática, quando você tiver o ambiente de homologação, testar, aí você vai tirando as dúvidas, porque de fato a gente não lembra de tudo, né? Ó, eu tenho um próximo botão, que é a lista de controle. Dentro desse campo de lista de controle, a gente vai identificar quais são as regiões já selecionadas, quais são os itens de cada região e aqui quais são as ações. Se vai ser uma substituição, que é troca, se vai ser somente uma remoção e instalação, se vai ser uma reparação. Então, aqui o sistema traz para o cliente um overview, né, daquilo que foi feito, tá bom? Sim. E aí ele já joga para você tudo, na verdade, o espelho de tudo que você colocou como serviço para esse veículo. Isso, perfeito. É como se fosse um relatório resumido aqui, tá? Um pouquinho mais adentro, a gente tem aqui a visualização do cálculo, no qual ele vai apresentar para a gente as mesmas informações, só que com valores, né? Valor de reparação, ele traz as informações de quanto tempo que vai ser pago de mão de obra, ele traz tudo em relação ao relatório que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom?
Bom, vamos lá. Eu vou olhar aqui. Aqui você já viu a parte de baixo da tela. E eu vou mostrar o lado esquerdo para você, que é esse daqui, tá bom? Quando o sistema ele tem opcionais, peças opcionais, ele vai trazer informação aqui para você. Deixa eu ir para uma tela melhor aqui. Ó, aqui no caso, são peças opcionais do veículo, tá? Deixa eu já voltar aqui, que eu já explico essa parte também. Do lado esquerdo, quando há peças opcionais. Depois eu vou entrar num exemplo melhor. Deixa eu já aproveitar. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui do lado esquerdo, eu selecionei a opção de motor. E aqui eu tenho 3 opções de motor, tá vendo? Que podem ser utilizadas sim, tá? Então, às vezes, Eliane, a gente tem aquela questão do AudaPad, que o cliente vai falar assim, mas eu não consigo clicar, é porque ele não selecionou o lado esquerdo da tela, tá? Então, eu preciso clicar no lado esquerdo para que o sistema mostre as informações aqui para mim, tá bom? Isso acontece bastante com, de repente o radiador, às vezes vem desabilitado aqui, então ele não enxerga o radiador. Sim. Então, ele clica aqui do lado esquerdo, tá? O que acontece aqui de uma forma mais fácil? Quando você faz a localização de um carro, você está fazendo a localização de um carro manualmente. Então, você vai pegar Ford, K, 2015. São essas as informações que você traz para o sistema, tá? E aí o sistema fala assim, opa, mas esse Ford K, ele tem mais opcionais. Você pode usar tanto esse tipo de radiador, como outro tipo de radiador, como esse tipo de motor. Então, ele te dá as opções para que você possa ir detalhando ainda mais o seu orçamento, para você acertar na hora da seleção da peça. Deu para entender? Sim. Até para não ter margem de erro, né? Porque, assim, de repente são peças diferentes, são códigos diferentes, SKUs diferentes, então, assim, o nível de detalhe chega para não ter erro na hora de escolher a peça e lá trocar e ser uma peça que não é aquela na hora do serviço, né? Isso mesmo. Perfeito. Tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho as peças adicionais, tá? Que seriam, no caso, peças relacionadas a outros modelos do Ford Ka, mas que podem entrar dentro desse orçamento aqui, se for necessário, tá? A gente tem a opção chamada de zonas. Esse campo zonas, aqui na parte inferior da tela, você pode selecionar as peças pela descrição, o que é meio inútil no caso, porque a gente acaba selecionando as peças pelo desenho. Porque o AudaPad, ele traz a informação do desenho muito mais rico, né, do que o Audatex. Então, esse campo aqui, a gente acaba não usando, tá bom? Beleza. E, por fim, a gente tem a opção, aqui no caso, a gente tem a orientação de grupos, é mais um informativo, tá? Por exemplo, eu tenho um grupo do capô. Se eu clicar no sinalzinho de mais, o sistema vai mostrar qual que é a peça que faz parte desse grupo. Só isso. Que aí eu posso abrir o grupo e solicitar, por exemplo, o grupo tem 30 peças, eu só vou solicitar aquelas das quais eu vou precisar fazer recuperação, ou troca, ou serviço, né? Isso, perfeito, ó. E quando você marca uma peça por aqui, pela descrição, o sistema ele vai mostrar para você aqui em negrito, tá bom? Ó, já mostrou aqui, tá? Tudo bem até aqui? Sim, sim. Muito bem. Então, a gente vai olhar um pouquinho para cima, tá? Eu digo o seguinte para os nossos clientes. A gente tem muito chamado sobre o AudaPad, né? É uma dificuldade, assim, do mercado, até mesmo porque eu acredito que a gente não tenha capacitado de forma efetiva os nossos clientes sobre essa plataforma, porque a gente não usava o AudaPad há um tempo atrás, tá? Só que o problema dele é que ele tem muitas funcionalidade, né? Muita funcionalidade, muita informação, o nível de detalhe é muito rico, né? E aí acaba que confunde. Isso, exato. Então, por ele ter muitas informações, o cliente ele acaba
preferindo usar o Molicar, que é o Audatex antigo, aquele Audatex que eu te mostrei ontem, ou então preferindo fazer inclusão manual toda do carro, não querendo usar o Audaped. Então, a gente tem uma dificuldade ainda um pouquinho nessa plataforma. Agora, essa plataforma, Kelly, só para deixar claro aqui para mim, né, que eu vou anotando as informações e tal, esse perfil que nós estamos vendo hoje, ele é perfil Audaped, né? Isso. Ele é utilizado só para órgão público ou não? Não, para todo Não, esse... Tá. Para todo o mercado, tá? Sim, é a plataforma que é utilizada a nível de operacional, né? Isso, exato. Para qualquer que seja o atendimento. Para qualquer que seja o atendimento, seja seguradora, oficina. É porque eu vi lá no título, eu falei, gente, será que tem um perfil para cada um, né? Será que tem uma plataforma para cada perfil? Mas não, essa é a nossa plataforma operacional de trabalho. Eu estou trabalhando em oficina porque eu não terminei o de ontem, tá? Sim. É que você está falando do título da reunião, né? Eu falei, vou perguntar para ela, porque de repente eu estou perdida aqui e estou confundindo plataforma com perfil também, né? Não. Os dois vão ter acesso a essa plataforma. Sim. Qualquer perfil tem acesso a essa plataforma, tá? O que muda é na hora da seleção do modelo, ok? Tá. Então, olhando aqui para cima na parte superior da tela, superior esquerda, a gente tem algumas setas aqui, tem uma seta amarela, tá vendo? Que ele consegue mostrar para você as regiões do veículo. Então, a gente consegue ir fazendo a seleção por aqui, tá bom? Aí, a gente tem um botãozinho de zoom, que a gente pode dar um zoom na tela. Aqui são botõezinhos bem... simples, né? Que a gente volta ao normal. Aqui tem uma funcionalidade interessante, aqui na parte superior, eu posso marcar uma região, e aí o sistema vai trazer as peças que fazem parte só daquela região, tá? Bom, tem um botãozinho de zoom, e aqui eu tenho um botão chamado de busca, né? O procurar, no caso, tá? Esse botão de procurar, ele é bastante usado porque a gente pode fazer a busca pelo nome da peça, tá? Então, eu posso buscar pelo nome da peça, ou eu posso buscar uma peça pelo código, tá? É diferente do Audatex, porque no Audatex a gente consegue fazer a busca só pelo código. Aqui no Audaped a gente consegue fazer a busca tanto pelo nome quanto pelo código da peça, tá bom? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Muito bem, tá? Aqui a gente consegue excluir uma determinada região, tá vendo? Eu tô nessa região, eu quero excluir todas as peças. Então, eu posso clicar nesse botãozinho, ele faz uma exclusão de tudo, tá? Ou se eu quiser fazer exclusão, Eliane, a gente pode marcar a peça e desabilitar a funcionalidade, o serviço, ok? Ou eu posso vir aqui em lista de controle, marcar a peça e clicar no delete do meu teclado, tá bom? Entendi. E aí ele vai criando ali, ó. De repente você tem... Ai, peraí, qual é a... É lista de controle que você clicou agora? Isso. E ali todas as alterações que eu vou fazendo, por exemplo, coloquei uma peça, mas não é aquela. Ou eu coloquei uma pintura, mas não é aquele tipo de pintura. Eu vou lá, troco, ele vai lá e troca lá também no histórico, né? Isso, perfeito. Tudo que eu fizer na lista de controle, ele tá fazendo no orçamento, tá? Eu posso, inclusive, mudar aqui. Não é uma troca, é uma remoção. Então, aqui embaixo, o sistema também me permite fazer a edição dos dados. É porque, assim, a lista de controle, ela funciona como um extrato do que você está fazendo lá, do teu serviço. Sim, exatamente. É essa palavra. Bom, aqui eu tenho um campo que é bem interessante, que é uma engrenagem, tá vendo? Essa engrenagem, ele vai te mostrar as versões e os opcionais do veículo. Então, se eu vier aqui em exterior, o sistema vai falar o seguinte para você, Eliane, esse carro, ele é sedã ou ele é hatch? Você já tinha selecionado antes, mas a gente pode trocar aqui também, se for necessário, tá? Lembrando que quando eu troco, as peças também mudam, muda preço, muda código, porque é diferente, tá?
Esse veículo é um farol dianteiro cromado, então você pode marcar esse opcional aqui. Quando você faz essa ação, Eliane, de marcar um opcional, não significa que ele está no seu orçamento, significa que você vai conseguir visualizar essa peça no seu layout do AudaPad, tá? Porque existem peças que ficam ocultas, tá? Então, isso também é algo que o cliente, ele acaba questionando muito a gente, né? Eu não acho tal peça. É porque está oculto, porque essa peça é apenas um opcional, tá? E por que não aparece tudo? A gente não faz a localização das peças atualmente pelo número de chassi. Quando a gente tem o número de chassi do carro, a gente consegue trazer modelo, fabricação, opcionais, já tudo marcado, tá? Ele vai vir num pacote completo. Então, como a gente faz essa seleção na mão, então o sistema ele acaba não trazendo algumas informações. Esse carro tem computador de bordo, a gente pode marcar, a peça vai ser exibida no computador de bordo, né, na área do computador de bordo, e daí o sistema vai permitir que eu faça a seleção dela se for necessário. Deu para entender? Sim, sim. Esse campo, essa engrenagem aqui e esse campo são basicamente a mesma coisa. A diferença é que quando a peça, o opcional, está aqui nesse campo que você está vendo agora, do lado esquerdo que eu estou mexendo, significa que esse opcional, ele altera a peça. Como que eu posso explicar melhor? Vamos supor o seguinte, eu tenho uma peça que é que ele não aparece nenhum aqui para mim nesse exemplo, hein? Deixa eu ver aqui. Você escolhe a opção e consegue mudar a peça? Não, a peça muda a estrutura do veículo, melhor dizendo para você, tá bom? Então, por exemplo, quando eu coloco um para-choque, um farol cromado, aqui não vai aparecer o farol cromado, por quê? Muda apenas a cor, o cromado, tá? A diferença do farol cromado e o farol de plástico, no caso, é a cor, ele não vai mudar a estrutura da peça, tá? Entendi. Quando opcional, ele muda a estrutura da peça, ele é exibido por aqui, tá bom? Quando opcional não muda a estrutura da peça, ele vai mudar, por exemplo, o para-brisa é um para-brisa fumê, por exemplo, tá? Os faróis escurecidos, por exemplo. Vou marcar aqui faróis escurecidos. Ele não muda a estrutura do veículo, da peça. Ele vai mudar apenas a cor, tá bom? Deu para entender? Sim, sim. Nos demais, a gente acaba não utilizando, tá? Então, esse peça adjacentes, esses botõezinhos aqui, olha, nada você vai usar, tá bom? Então, Kera mesmo explica. Aqui seria, no caso, peça adjacente, seria os serviços gerais. Então, a gente pode selecionar uma peça, de repente, um tapete, ó. O tapete não vem com preço, então, o que a gente tem que fazer? Troca e edição, tá? Esse campo de edição tem várias operações. Alteração do preço da peça, marcação de fornecimento de peça pela seguradora, dano não coberto é quando a seguradora não vai custear essa peça para o segurado. E aqui a gente tem sinistro 1, 2, 3, 4, até o 9. O que significa esse sinistro? O sinistro, Eliane, ele significa o ponto de impacto, tá bom? Então, quando eu falar que essa peça faz parte do sinistro 2, isso significa que essa peça faz parte de um outro ponto de impacto. Então cada sinistro cada sinistro ele está parametrizado com características diferentes, é isso? Tipo assim, se eu estou escolhendo um sinistro 1, ele tem condições diferentes do sinistro 2. Não, não muda. Ou não? Não, é só um informativo, tá? Então, tá. Voltando um pouquinho. Todo orçamento, ele vai ter apenas o sinistro 1, que é o padrão. Padrão, é o padrão, Mas vamos supor que eu quero separar o sinistro 1, o ponto de impacto 1, do ponto de impacto 2, que é uma outra batida, né? Bater, sei lá, de repente bateu 3 carros de mão. Sim. É um informativo. Eu vou te mostrar como ele é exibido no relatório, tá?
Bom, aqui, além dessas informações das peças adjacentes, a gente tem aqui o controle da mão de obra, que não é usado nesse caso. E aqui no finalzinho, a gente tem algumas funcionalidades importantes, tá? Deixa eu já mostrar aqui também. Ó, a gente tem esse botãozinho que a gente orienta sempre o cliente a não alterar, mas vocês devem saber onde fica. Esse botão de opções... Oi? Opções, Isso. Esse botão de opções, ele pode modificar a visão que você tem do sistema, tá? Como que você quer visualizar? Botões retangulares ou botão em oval? Então, de repente, o botão tá oval aqui, e o cliente entra em contato, reclama, questiona, mas olha como é que o botão tá, a cor tá diferente. Isso é porque ele fez alguma alteração aqui nessas configurações. Isso, exato. Algum botãozinho que de repente some, alguma cor diferenciada. Então, aqui é o campo de configuração. Se tiver algum botão faltando, a gente vem aqui em barra de símbolos para visualizar, para tentar identificar se algum botão aqui ficou faltando mesmo, tá bom? Kelly, essa plataforma ela já está em utilização? Muito tempo. Se eu te falar 10 anos, ainda é pouco. É? Assim, claro que ela vem, é claro que vocês vêm aprimorando, vai mexendo e tal, mas assim, ela já vem em utilização nas oficinas, né? Assim, os clientes já estão familiarizados, né? Sim, mas de uma forma negativa, Eliane. E aí a gente... É uma forma negativa porque o que aconteceu no passado? No passado, o Audaped, ele não funcionava da forma que ele funciona hoje, tá? Então, foi aquele boca em boca, mal falado, sabe? Então, algumas seguradoras não usavam, preferiam fazer orçamento manual, e isso já tem uns longos... Até pela resistência ao modelo mental das pessoas, né? Ai, tem muito detalhe, é muito difícil, aí nem entrou no negócio, nem tem preguiça de pensar, e aí já é mais fácil dar uma criticada, né? Exato, exatamente. Então, é difícil forçar o mercado a usar. O que a gente tem de ganho, por exemplo, né? Atualmente, como os orçamentistas são mais jovens, eles acabam preferindo usar o Audaped. Aqueles mais antigos... Você reduz totalmente o nível de erro. Você tem um trabalhinho maior na construção de um orçamento do serviço, mas a chance de você ficar tendo retrabalho de voltar lá e consultar, vou lá e corrigir, é muito maior, né? Sim, o Molicar, ele é muito passivo de erro, de fato, tá? E tem alguns outros contrastes também. Aqui a gente tem a opção do overlap. Aí eu teria... Peraí, só um minutinho. Opa, peraí que deu uma picada aqui, saiu sua tela. Saiu a minha tela? Não, voltou. Voltou, a telinha você abriu agora, geral, visão. Isso. Cores. Só um minuto. Ó, o que acontece também no Audaped, que a gente tem um leque de reclamações. Eu vou excluir as peças aqui para mostrar para você do que eu falo. Quando você vai trocar o painel traseiro, por exemplo, o sistema ele tem um overlap, tá? O overlap são aqueles itens que são obrigatórios de retirada. Você precisa tirar a peça X para você poder fazer a recuperação ou então a troca desse painel, tá bom? O sistema não mostra aqui. Ele vai mostrar lá no relatório. Vou te mostrar como é que fica o relatório do Audaped, tá? E aí, o Audaped, ele é um pouco mais fechado. Então, ele não permite que o cliente faça edição do overlap, até mesmo por questão de segurança. E aí, o cliente, ele acaba se incomodando com isso, até mesmo seguradora. Por quê? O objetivo da seguradora é fazer a redução no custo, certo? Sim. Então, quanto menos peças tiver para fazer a remoção, melhor para ele, porque vai ser reduzido esse custo. Então, a gente já tem aí um ponto negativo, né, por conta disso, mas é uma questão de segurança, tá?
E aí, esse jeitinho brasileiro, a gente acaba não entendendo muito bem, porque o jeitinho brasileiro é o Audatex, no qual ele permite eu retirar uma peça que não faz parte do overlap, que eu não quero que seja removida, mesmo que seja obrigatória. Deu para entender? Ah, sim, sim, sim. Bom, aqui para finalizar, a gente tem um botãozinho sem lado, tá? A gente pode colocar o lado esquerdo aqui, sem trava, vou colocar a opção de troca. Toda vez que eu clicar numa peça do lado esquerdo, ele vai automaticamente marcar a opção de troca, porque eu travei para o lado esquerdo e troca, tá? O que você quer dizer quando você fala sem trava? Sem trava é que você vai marcar a peça, ó, vou colocar sem lado e sem trava. Você vai marcar a peça e você vai escolher a operação que você quer, o lado que você quer. Aqui o sistema escolhe para você, vai ser sempre o lado esquerdo e sempre vai ser a operação de troca. Então, se eu clicar ele aqui vai no fazer farol, esse filtro para todas as peças que você escolher. ele vai marcar todas as peças do lado esquerdo para mim, tá? Ó, vou clicar aqui no paralama, por exemplo. Ele vai automaticamente trocar o paralama, porque o sistema está travado para o lado esquerdo para troca, tá bom? Tudo bem até aí? Sim, tudo certo. Então, vamos lá. Eu vou clicar agora nessa opção de finalizar, que fica aqui na parte superior da tela, tá? Só um minutinho. Aí ele voltou para a tela inicial, mas ele evoluiu lá em orçamento. Isso. Ó, aqui ele vai trazer a tabelinha FIP que eu te mostrei ontem, né? Que é E o ela custo. atualizou, né? Olha lá, ó. Aqui Ela no atualizou, caso. né? Não, eu vou te mostrar já. Aqui nesse caso é a tabelinha de custo, que é o valor do veículo em relação. É a porcentagem, né? O valor de veículo em relação ao valor do Na orçamento. verdade, o valor do reparo em relação ao valor do veículo, é isso? Isso, exato. Total de peças, total de mão de obra, total geral, tá? E aqui a gente tem um relatório, sempre que você for. Nossa, ele deixou em branco aqui. Deve estar com algum probleminha. Deixa eu voltar. O Audaped ele é um pouquinho mais complicado. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Que a gente no relatório a gente não vai conseguir visualizar, tá? Deixa eu salvar para ver se ele vai. Bom, mas de forma geral, aqui Gerou o número lá. quando a gente sai do Audaped, ele volta para essa tela do Audatex normal que você viu ontem, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo enxergar o relatório melhor aqui. Não, olha, ele não salvou as informações aqui para mim. Bom, Não mas será porque você mudou a tela, não, né? De Oi? repente é o ambiente que você está, né? O ambiente de teste, não é isso, não? Não, né? Pode ser. Tem várias. De repente, como esse orçamento é de uma seguradora, como exemplo de seguradora, às vezes ele não está me permitindo fazer alterações nele, tá? É porque essa tela que nós estamos aqui, eu chamo de a tela padrão, né? Tá vendo? Não. O quê? Essa tela que a gente está agora, sinistro, consulta de peça. Essa tela no geral que a gente está agora, a tela da plataforma. Essa mesmo. É a tela como se fosse o meu norte ali, o meu geral, não é isso? Sim, isso, exato. Qual é o caminho para a gente voltar lá para aquela outra tela? Aqui do seu lado esquerdo, em orçamentação. Isso, é porque está bem pequenininho. Isso, tá, beleza. Não, tá certo, eu coloquei aqui, orçamentação. Porque aí ela vai te jogando, você vai colocando a placa, começa ali com aquelas informações, e aí ele vai evoluindo, amadurecendo aqui. 1, 2, 3, né? Até a conclusão. Isso, exato. Aí depois dessa conclusão, ele registra, né? E voltamos para a tela de consulta. Né? E consulta de transmissões, é isso que você está falando? Isso, é isso? Isso, exatamente. Tá.
Bom, então, nesse caso, ele nem gerou aquele documento que nós falamos, né? Ele chegou a gerar? Não, né? qual documento? Relatório? Isso. Ou Não. para a gente ir lá e consultar, ele não chegou a gerar, né? Ó, vamos lá. Você está falando do relatório, certo? É isso daqui que você está falando? Isso. Gerar, ele gerou, mas ele gerou com as informações que já estavam cadastradas. É isso, exato. Tá bom? Ó. É como se ele não tivesse gerado a informação até o final, nas alterações, enfim. É isso, mas não tem problema, tá? Ó, no mais, aqui nesse caso, você vai fazer a inclusão das fotos do veículo, igual nós vimos ontem, a mesma coisa, tá? Mesma coisa, tudo igual. Vou clicar aqui em salvar todas, o sistema salva as informações aqui para mim. A estrutura é a mesma, né, Kelly? Assim, só o que vai mudar mesmo é o tipo de informação que a gente vai colocar, né? Algumas funcionalidades também que são a nível de detalhe, né? Que tem que estar muito atento ao detalhe também. Isso, exato. Perfeito, é isso aí. E aqui a gente tem as informações de sinistro, né? Então, a gente clica no botãozinho de visualizar. Ele abre, né? Isso, ele vai abrir esse relatório, esse laudo. Lembra que eu te falei do laudo? Sim, a gente tem o laudo salvado e o laudo de avaliação de danos. Esse laudo, ele vai servir para que o cliente, no caso a oficina, então o analista da seguradora, faça o preenchimento quando houver uma perda total. Então, ele vai marcar aqui quais são as peças que foram danificadas e qual que é a classificação dessa peça. Se ela ainda está boa, se é avariada, se não há ou se é faltante, tá bom? A mesma coisa é a avaliação de danos, né? A gente tem as informações aqui das principais peças estruturais na avaliação de dano, onde a gente consegue classificar se uma peça ela está avariada, não está avariada, então não foi avaliada, tá? E aí o próprio sistema, ele vai definir se esse veículo é um veículo de um dano de pequena, média ou grande monta, tá? No qual o grande monta, ele torna o carro incapaz de rodar novamente. Deu para entender? Sim. Perfeito. Então, aqui a gente tem relatório, nota de cobertura, a mesma coisa que nós vimos ontem, tá? A transmissão também vai ser a mesma. Então, eu venho aqui na opção de resumo, eu clico em ações, eu seleciono a opção transmitir e eu confirmo essa ação, tá? Para quem que eu vou transmitir? Seguradora ou reguladora? Isso vai de acordo com cada cliente nosso, seja Bradesco, Sul América, HDI. Então, vou clicar Até porque também, assim, o perfil já está parametrizado, né? Se você escolhe seguradora, é porque todas as informações inerentes a Bradesco, a qual seguradora, já vão estar parametrizadas aí, não é? Sim, mas nem sempre. Existem algumas diferenciações, tá bom? Tá. Eu acho que é importante, claro que, assim, na estrutura lá, quem vai montar esse documento, claro que é a própria oficina, mas é interessante a gente saber, no caso de dar um problema e o próprio cara da oficina não saber o que é, a gente já vai em cima e falar, não, ó, eu acho que você pode ter escolhido essa informação que não está... Sim. Não, perfeito. Todas vão usar o enviar para a seguradora, exceto a Sul América, tá bom? Sul América, ele vai usar uma opção diferente, mas aí eu vou deixar nas mãos do SEMA para poder passar para vocês, tá? Sim, até porque ele também vai dar muita informação a respeito desses detalhes que é mais comercial, né? Questão de tabela, de alguma negociação eventual que tenha com alguma seguradora específico, né? Eu acredito que sim. Bom, então aqui a gente tem as informações do destinatário, clico no botãozinho de enviar e o sistema vai informar aqui para mim que o orçamento foi incluído na fila de transmissão, tá? E como é que eu faço para acompanhar? Eu venho aqui consultar transmissões e o orçamento ele tem que estar por aqui, tá bom? Sim. Tudo bem até aí? Tudo bem. Deu para entender por enquanto? Sim. Muito bem, então vamos lá. Bom, aqui a gente já viu o Audaped e aqui a gente já viu também o Audatex ontem. Mais uns 9 minutinhos com você, um pouquinho mais. Eu vou mostrar para você de forma rápida, mas também efetiva, né? Qual que é o perfil do GOV, tá? Do órgão público. Tá bom. O perfil
Vai ser o mesmo, tá, Eliane? A mesma funcionalidade que a gente tem no Audatex para a oficina, a gente tem para o órgão público. A diferença é que o órgão público, ele cria orçamentos, e a oficina, ela recebe orçamentos, tá? E tem algumas nomenclaturas diferenciadas. Então, aqui é a mesma coisa, né? Coloquei o meu login, a minha senha, que é disponibilizado no momento da instalação. Aqui já é exibido para minhas informações, tá? Então, logout, alteração de senha, tudo igual. O que muda nesse caso é que, ao invés do nome sinistro, que era algo que confundia o órgão público, o nome é ordem de serviço, tá? O sinistro é igual a OS. Isso, exato. Até por conta de licitação, né, de orçamento, enfim, são termos mais né, técnicos, enfim, área. E aí, como eles não fazem a transmissão, caberia constar transmissões aqui. Então, foi criado um botão chamado de lote contratado, tá bom? Uhum. O lote contratado, ele nada mais é que uma funcionalidade que vai permitir que esse cliente faça o acompanhamento das licitações pelo próprio sistema, tá? Então, o cliente, ele tem uma licitação com um prestador, o que ele vai fazer? Ele vai clicar aqui em novo lote contratado, e ele vai colocar a data de vigência desse lote, tá? Vou colocar uma frase aqui. Aqui ele vai colocar os dados da oficina, né? Então, ele trabalha com a oficina do seu Zé. Vou procurar se tem aqui. Ó, autopeça do Zé, tá bom? Em licitação, em nome do lote, ele vai colocar as informações do próprio órgão público, né? Então, todo órgão público tem um número de licitação particular e tem o nome do lote também, que é particular. É porque, na verdade, o órgão, independente do órgão que seja, ele tem o nosso cliente, né? Seu cliente e meu cliente também. O órgão, ele tem já, digamos que é a oficina que ele já trabalha. Então, quer dizer, ele não vai nos solicitar e montar um orçamento, ele vai mandar a informação da oficina com a qual ele trabalha, né? Isso, enviar essas informações para a seguradora. Não tem seguradora. Ou não? Não é seguradora. Órgão público não trabalha com seguradora, tá? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Quando o órgão público contrata o nosso sistema, ele contrata para ele poder fazer a investigação em relação aos prestadores dele, tá? Então, tipo cotação. Isso. Vamos supor que você é um órgão público, tá, Eliane? Eu sou uma oficina. Eu vou trabalhar com você. Qual que é a garantia que o órgão público tem de que eu não estou roubando você? Entendi. Nenhuma. Não tem nenhuma, porque ele não tem dados de fabricante. Começa por aí. Ele não sabe quanto tempo que vai gastar para fazer a reparação de uma peça. Então, ou ele confia na minha palavra, ou ele adquire o sistema Audatex para ele fazer uma comparação do orçamento que eu vou enviar para você. Então, eu, como oficina, Eliane, eu vou lá, escrevo num papel de pão, né? Ou quais são as peças que precisam ser trocadas. O órgão público vai lá, pega o sistema e faz um comparativo. Então, ele replica aquilo que você me mandou para saber se realmente faz sentido. Deu para entender? Entendi sim. É como a gente vai prestar um serviço meio que de ferramenta de investigativa para ele mesmo, né? Isso, perfeito, é isso, tá? Não envolve seguradora, não envolve oficina credenciada. Aqui, nesse caso, a gente não tem esse processo de transmissão, a gente não trabalha com seguradora, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, nesse caso, a gente tem um número de contratação de um lote de R$1.000. Vou colocar aqui R$1.000, tá vendo? E vou clicar no botãozinho de incluir. É sempre assim que funciona com o órgão público, por quê? O órgão público, ele trabalha com a oficina, ou então a autopeça, né, que é aquela que vende a peça, sempre separado, tá, Eliane? Então, mais pra frente você vai entender melhor isso, que um é feito para mão de obra, outro orçamento é feito para peças, eles costumam separar bastante, tá? E aqui ele tem o valor do lote, ou seja, ele sabe que ele pode gastar até R$1.000 com esse prestador, tá? Até o dia 3/11, que é o 3 de novembro, que vence o contrato. Deu para entender?
Sim. Esse campo é de acompanhamento financeiro, tá? É só para ele acompanhar mesmo, legal. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vem aqui em ordem de serviço, ao invés dele clicar no botão riscar, que era o que nós estávamos fazendo, ele vai clicar no botãozinho chamado de novo, tá? Aham. Porque ele vai criar um orçamento para fazer a comparação do orçamento que ele recebeu do prestador dele. Então, ele vem aqui e faz a seleção entre carro, moto ou caminhão. Uhum. Vou clicar na opção de caminhão. O caminhão vai ser Ford. Cargou 12. Colocar uma informação de um caminhão normal, tá? Normalmente são caminhões que eles fazem a seleção, tá? Uma informação importante para você é a seguinte, aqui tá escrito caminhões / outros, certo? Sim. Aqui eu tenho um botãozinho chamado de outros, tá vendo? Uhum. Esse botão, ele permite que eu faça a seleção de veículos, só que ele não vai trazer nem código, nem preço de peça, tá? Então, toda vez que um cliente, ele, de repente, entra em contato e fala, eu selecionei um X e não apareceu nenhuma informação. Então, provavelmente, ele marcou essa opção de outros, tá? Esse outros aqui só permite que ele faça a estrutura do orçamento, mas ele não traz informações do veículo. Deu para entender? Sim. Então, vamos lá. Vou entrar aqui em montadora, veículo, modelo, motor, o ano de fabricação. Vou selecionar o veículo. A primeira tela é a tela chamada de dados, tá? É aquela tela que a gente já viu no Audatex Perfil Oficina, a diferença é que ela já vinha preenchido, certo? Uhum. Aqui, as únicas coisas que vão vir preenchidas é o nome do cliente, que no caso é uma prefeitura, e quem que é o orçamentista, que no caso é o usuário, tá bom? Sim. Dentro dessa tela, Eliane, existem algumas obrigatoriedades, então eu não consigo avançar de tela se eu não marcar a oficina, tá? Então, quem que é a oficina que eu vou trabalhar? Que sempre vai estar parametrizado já, né? Não, vai estar em branco. Ou não, pode acontecer de repente o órgão trabalha com uma oficina lá, e aí a gente vai fazer o cadastro disso para poder buscar no sistema? Isso, então tem que voltar um pontinho aí com você, mas já vou te mostrar como que a gente faz o cadastro. Não, tranquilo, tranquilo. Porque assim, a ideia é essa mesmo, né? Em algum momento a gente vai ter que cadastrar essa oficina. Isso, em administrativo. Eu vou te beleza. mostrar como é que é. Ó, aqui a gente já tem informação de ordem de serviço, que é uma funcionalidade. Essa informação só existe na plataforma do órgão público, tá? E aqui a gente passa para a parte de orçamento, tá? Vou clicar no botãozinho de orçamento aqui dentro desse campo. E aqui a gente pode selecionar a região. Da região a gente pode selecionar o grupo da peça. E do grupo da peça a gente pode selecionar os itens que fazem parte desse grupo, né? Então a gente marca a peça, clica no botãozinho de confirmar. Igual que você viu no passado. No passado ontem, né? Tá bom? Sim. Tudo bem, a mesma tá? Estrutura, né? Uhum. Estrutura, a mesma coisa. E a mesma coisa, se eu clicasse aqui em alterar veículo e alterasse o modelo do veículo, pode ser que caia no Audaped também. Tem que entrar naquela regrinha também, o layout é o mesmo, a mesma coisa. Uhum. Bom, tudo igual, nada muda. O que muda nesse caso aqui? O órgão público, quando ele vier aqui em conclusão, vai estar em branco a informação de conclusão. Ele precisa cadastrar um status de conclusão, tá? Então, ele precisa colocar como autorizado e ele precisa colocar uma data de conclusão. Por quê? Porque o sistema, ele só vai trazer as informações daquele campo de licitação se ele tiver com essa informação marcada primeiro, tá bom? Sim. Deu para entender? Deu. Então, vou clicar aqui no botãozinho de salvar. Aqui o sistema vai me trazer que o orçamento foi salvo com sucesso, perfeito, muito bem. E aí, nessa tela aqui, Anne, o que vai acontecer? Ele não faz transmissão, ele não libera foto, ele não gera o flow, mas ele pode, de repente, incluir as fotos desse caminhão dentro do sistema, que é a mesma tela que você viu no perfil de oficina, tá? Uhum. Aqui em nota de cobertura não vai ser exibido nada, mas ele pode gerar um relatório, tá? Um relatório, o sistema ele permite, ele pode enviar esse relatório para
para a autopeça que trabalha com ele, para o prestador que trabalha com ele, tá bom? E aqui a gente tem as informações de notas fiscais, que é super importante, tá? Para eu conseguir usar o lote contratado, eu preciso incluir a nota fiscal. E para eu incluir a nota fiscal, o meu status precisa estar como concluído. Por isso que eu fiz aquele procedimento de conclusão. Tá bom? Sim, porque aí ele vai travar. Não está concluído, vou emitir nota fiscal como? Isso, exato. Perfeito. É isso aí. Ó, aqui nesse caso, a gente pode tanto importar um arquivo, um XML de notas fiscais, como eu posso incluir uma nota fiscal. Para incluir uma nota fiscal manualmente, a gente coloca aqui a data de emissão, a gente coloca o número da nota, modelo da nota, aqui a chave de acesso dessa nota fiscal. E mais um detalhe é que não precisa ser na hora, você pode salvar e depois você busca o seu orçamento e inclui essa nota, tá? E aqui... entendi. De repente você não tem a nota na hora, enfim, não tem o arquivo, não gerou, não tem a... Isso, e aí o sistema permite você abrir de novo e fazer essa inclusão, tá? E aqui, diferente do sistema Audatex para oficina ou seguradora, a gente tem informação lote / licitação. E aí, nesse caso, a gente seleciona o lote que a gente fez a seleção, tá bom? Ele já vai puxar, né? Isso, ele vai entender, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai pegar esse valor de nota fiscal e vai deduzir do valor do lote que eu cadastrei. Ó, aqui ele tem informação interessante que ele vai começar a avisar para você. Faltam 28 dias para vencimento, tá? Se eu quiser fazer mais inclusões, eu faço. Se eu não quiser fazer mais inclusão, eu clico em não. E se eu voltar aqui em lote contratado... Ó, ele vai mostrar aqui a informação, tá vendo? Ele vai valor da listagem. Tá vendo? Ó, valor aprovado e quanto é que eu tenho de saldo para atuar com esse lote, tá bom? Entendi. Agora, só essa data de vencimento que você colocou, data de vencimento do lote. A que tipo de data ele se refere? É o vencimento da nota? Não, não. O que ele está levando em consideração? É do contrato que foi cadastrado, que nós chamamos de lote, não é isso? Isso, como se fosse o nosso orçamento, tá bom. Isso. Porque ele expira, né? Exato. Sempre, todo prestador de serviços de uma prefeitura tem um prazo de entrada. Sim, até porque tem o financeiro para pagar a nota, né? Tem o fechamento. Isso, então ele tem um contrato com, por exemplo, ele ganhou a licitação. Essa licitação, eu acredito que é para que todos tenham oportunidade de trabalhar, tá? Então, essa licitação, ela vale durante um ano. Então, durante um ano, você tem um contrato fechado aí, exclusivo da prefeitura, tá? Sim. Ó, e aí, a gente fez essa parte de ordem de serviço, onde a gente cria o orçamento, a busca é a mesma, tá? Não muda absolutamente nada. O que muda, na verdade, é que a gente não tem as informações de seguradora, a gente tem informações de... Sim, não tem. Isso, exato. Tem informação aqui de lote contratado, tá? Que é o que você já viu. E aqui a gente passa para o administrativo, tá? O administrativo de uma prefeitura é diferente, porque a gente clica aqui na opção de administrativo, e aqui a gente tem os campos de cadastro. Então, obrigatoriamente, eu preciso cadastrar a oficina. Sim. É diferente do que você tinha visto que, no de oficina, que já vem com os dados cadastrados, tá bom? Até porque cresce o leque, né? Pode ser uma oficina que a gente ainda não tenha ela conosco no banco de dados ou algo assim. Não, aqui nesse caso, nunca vai vir o campo cadastrado. Não, nunca vem com o campo cadastrado. Nem se porventura já for um serviço de um órgão que já trabalhe conosco? Não, nesse caso, ó, esse caso, aqui não é um perfil de oficina, que é um perfil de órgão público. Ele já muda, né? Ele não carrega aquele histórico e tal. Ele dá a opção de
e cadastrando as informações daquele lote. Aí aqui nesse caso é totalmente o sistema, quem vai usar é o próprio cliente. Então a gente pega esse sistema e fala, toma, só. Aí quem é que vai cadastrar a oficina? Ele mesmo, como? Na mão, tá? Então ele vai lá, vai preencher os dados da oficina que trabalha com ele. Ah, mas a oficina já trabalha com a Audatex. Não importa, ele vai ter que fazer... Tá. É isso que eu queria saber, entendi. Tá, esse campo vai... É porque o cadastro está naquele atendimento. Então, toda vez que ele for fazer um atendimento, ele vai ter que cadastrar. Não necessariamente, vamos lá. Ó, aqui nesse caso, ele vai fazer o cadastro uma única vez. Depois que estiver cadastrado, toda vez que ele for em ordem de serviço e criar um orçamento, o sistema já puxa a informação. Então, era essa aí a minha dúvida, entendeu? Acho que, de repente, eu perguntei de uma forma que eu não me fiz entender. Ok, então tá certo. Porque eu tenho já aquele serviço na minha, digamos que deu um problema num carro da frota. E aí ele preencheu aquilo ali. Sei lá, semana seguinte, 2 dias depois, já deu um outro problema que a gente sabe que já é no mesmo lugar. Então, ele vai lá e já puxa, né? Uma vez cadastrado, desculpa, vai estar sempre cadastrado a oficina aqui, de fato, sim, tá bom? Mas quem cadastra é ele, aqui em administrativo, sim. Tá? Mas cadastrou uma vez, sempre vai vir com as informações. A mesma coisa ele vai fazer para mão de obra, que é o que nós vimos ontem também, tá? A diferença aqui, a oficina que é credenciada recebe as informações já preenchidas. Aqui, nesse caso, a gente precisa fazer o preenchimento na mão, manual, tá bom? Você lembra dessa telinha aqui? São os valores de mão de obra, grupo de desconto. Isso, aí você colocou até que repete lá Nacional e Audatex. Isso aí. Tudo bem até aqui? Sim. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou te mandar a gravação da aula, mais o manual que a gente tem sobre o Audaped, mais o manual que a gente tem também do Audatex Web 9, tá? Para você entender a diferença. Porque, assim, é bem bacana, mas como são muitos detalhes, é legal a gente ter esse material para consulta, para falar, opa, como é que era aquela tela mesmo? Para que a gente passe até mais credibilidade para um atendimento, né? Sim. Então, fica combinado assim, então, tá bom? Eu vou te mandar. Tá bom. Eu vou te mandar as gravações, eu te mando as informações. Amanhã a gente tem mais um treinamento, que é sobre o I360, tá? Como é que tá seu tempo? Olha, você fala amanhã ou à tarde? Hoje à tarde eu tô indo, vou ficar até mais tarde hoje lá na Venco, né? Eu tô em casa e como a gente tinha treinamento, eu ia ficar no meio do caminho. Então, eu fiquei em casa, participei aqui e tô indo para a Venco. Hoje à tarde tá meio confuso por conta de relatório. Até a primeira semana do mês é bem complicada. Mas amanhã às 11 também. Amanhã tem uma reunião às 10, depois tem você, e à tarde eu tenho um relatório. Mas diga aí, que posso ajudar, em que você tem em mente? Não, era para saber mesmo. Não, se você tivesse um tempinho, eu ia te mandar o vídeo antes do... Mas eu acho que é melhor eu fazer a explicação, e aí a gente grava, e aí você, tendo dúvida, você vai me falando, tá?